Olá, vamos aprender mais uma vez com a palavra de Deus, esse livro sagrado, a Bíblia. Vamos lá. E o assunto é sobre o cenário nesse tempo em que nós estamos vivendo. Como estará a comunicação entre os seres humanos e, de modo específico, em relação a entender as ações de Deus através do seu povo nesta terra. Então, aqui em Mateus capítulo 12, os versículos 16 ao 19. Vamos lá, em nome de Jesus. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, esta geração que assim se comporta diante dos mensageiros de Deus, foi João, e diante do próprio Jesus, este mesmo cenário ante a cruz de Jesus, é o mesmo cenário que hoje estamos a enfrentar com a palavra de Deus ante a segunda vinda em glória de Jesus. O ministério não é simpático, nem mesmo aos mesmos cristãos, os ouvintes, porque o ministério, neste tempo presente, é semelhante ao ministério de Jeremias e Ezequiel, numa mensagem que agrada ao povo que quer ter a felicidade completa vivendo nesta terra. Então, a peleja já começou. Assim como Jesus se manifestou, encarnou-se para enfrentar a cruz no nosso lugar. Assim agora, ante a segunda vinda de Jesus, estamos a enfrentar, pelo Espírito do Senhor, nos movendo nós, seu povo, a sua igreja, para esta peleja que creio já começou. Mas nesta guerra, temos um general que nunca perdeu e jamais perderá batalha. Então, este povo, nós, a igreja do Senhor, a qual Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, diante de nós, o seu povo, a sua igreja, neste tempo que já começou, esse tempo presente de guerra contra a palavra, contra a igreja de Deus, então vemos aqui em Apocalipse, capítulo 17 e o versículo 14, que mostra que nós não estamos sozinhos e que estamos à frente o general Jesus Cristo à nossa frente para nos dar a vitória. Mas estamos junto com ele nesse cenário de guerra, porque diz aqui assim a palavra: pelejarão eles contra o Cordeiro
e o Cordeiro os vencerá. General, na frente, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Venceremos que Jesus está à nossa frente. Neste mesmo cenário, aqui se confirma, no capítulo 19, aqui pertinho, certo? Agora vamos fazer uma leitura mais extensa, porque já é autoexplicativa. 19 e o versículo 11, e continua no capítulo 20 até o versículo 13. Vamos lá, em nome de Jesus, e assim concluiremos esta mensagem nesta hora. O título diz: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Oh, glória! Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora o capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-lhe no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Amém? Este é o cenário. E que Deus nos ajude a estar nessa peleja com o nosso general Jesus Cristo, que nunca perdeu, jamais perderá a batalha. Estaremos com ele. Como nos disse aqui o versículo anterior, aqui pertinho, 17 e 14, que diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, os reis dos reis. Também os chamados, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Que estejamos com Jesus, firme até o fim na batalha. Amém. Vamos agradecer a Deus. Jesus